Antes de iniciarmos nosso momento de oração, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você receberá todos os dias as nossas atualizações e nos ajuda na evangelização. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia, pediremos ao Divino Pai Eterno por nossa família, nossa casa, trabalho, por nossa vida. Apresente agora ao Divino Pai Eterno todas as suas necessidades e reze agora comigo esta poderosa prece. Pai Eterno, Senhor de toda a força e poder, dai-me hoje a segurança do vosso amor e a clareza de que estais comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso da sua assistência, Pai Eterno, do teu amor e da tua misericórdia. Tira de mim o medo, tira de mim esta dúvida, esclarecendo o meu espírito abatido com a luz que ilumina o teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que eu possa receber toda a tua grandeza, Pai Eterno, a tua presença em minha vida, hora a hora, minuto a minuto. Que eu sinta teu Espírito e tua voz dentro de mim, ao meu redor nas minhas decisões deste dia, que eu sinta o teu maravilhoso poder pela oração e com este poder, Pai Eterno, espero pelos milagres que podes realizar em favor da resolução dos meus problemas. Não me deixes e nem me abandones, para que eu não caia em desespero e nem perca a fé nesta caminhada rumo à eternidade. Entrego-te neste dia a minha vida e minha família. Livra-me das minhas moléstias, ainda que seja por milagre. Obrigado, Pai Eterno, meu Deus, meu Mestre e amigo. Sei que vais me dar a solução de que tanto preciso. Oração diante do Santíssimo Sacramento. Jesus ressuscitado, eu creio que o Senhor está vivo diante de meus olhos na hóstia consagrada. Creio também, Jesus, no seu poder contra toda espécie de mal, porque o Senhor venceu, pela sua morte e ressurreição, o pecado e a morte. Seu preciosíssimo sangue, derramado na cruz, está presente na hóstia santa. Eu creio, Jesus, e clamo que este sangue seja agora derramado sobre mim e sobre todos os meus familiares. Eu peço, Senhor Jesus, que pelo poder libertador e salvador deste sangue, possamos nos livrar de toda a opressão diabólica que possa estar prejudicando a nossa família. Peço também que atenda em especial este pedido que faço na sua presença. Eu, desde já, agradeço confiante que me atenderá. Eu louvo, ó Pai, por nos ter dado o Senhor Jesus como presente de Páscoa. Eu agradeço de coração ao Espírito Santo que me ilumina e me conduz nos momentos de sofrimento e de escuridão. Muito obrigado, Jesus, meu Salvador e Libertador. Amém. Bom dia! Paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão.
O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm fazer ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mãe Rainha, rogai por nós. Os queridos irmãos e irmãs, celebrando o 16º domingo do tempo comum, o evangelho que nos é proposto, Jesus conta 3 parábolas. Jesus, parte do evangelho de São Mateus, Jesus usa para fazer ensinamentos sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Com o que poderemos compará-lo? E Jesus então vai falar numa linguagem figurativa, numa linguagem
metafórica. E aí ele vai contar histórias. São as chamadas parábolas. São historinhas fictícias e que Jesus lança a história no ar, e aí as pessoas vão ficar ali pensando, matutando, o que será que quer dizer isso aqui? O que será que quer dizer aquilo ali? Ou seja, exige da parte de quem recebe a palavra um esforço de meditação, de raciocínio, de contemplação, para que possa chegar ali no espírito daquela palavra, na mensagem, o que está por trás dessa palavra, o que Jesus está querendo dizer com isso aqui. Era uma pedagogia. Jesus era um contador de histórias, um contador de parábolas. E é interessante, né, que muitas dessas parábolas que ele jogava, o povo ficava tudo assim olhando um para o outro. O que será que ele quis dizer? E Jesus não contava. Aí quando chegava em casa, a sós com os discípulos perguntavam: Jesus, essa parábola aqui e tal e tal. Aí ele dava a interpretação para os discípulos. Nossa, Padre, que exclusão, né? Jesus, por que ele desfazia da multidão? Não, tudo tem o seu tempo. Esses discípulos precisavam ter o entendimento correto, porque quando Jesus não estivesse mais, eles seriam os pregadores, eles seriam os continuadores do anúncio do Evangelho. Então eles precisavam ter o quê? A clareza do ensinamento de Jesus. Então isso é um dom, isso é uma assistência do Espírito Santo. Por isso que na igreja nós temos os pastores. A eles é confiado o chamado magistério da igreja. O que é o magistério? É o ensino da igreja. E Deus dá à igreja, através dos seus pastores, uma assistência para que esse ensino seja o ensino de Cristo, para que a igreja não vá nem para lá nem para cá, mas seja fiel ao ensinamento de Cristo. Então, da mesma maneira que Jesus fazia, né? Falava assim de um modo genérico, aberto com a multidão, mas os discípulos, ele dava o entendimento, o conhecimento para os discípulos um dia ensinarem. São esses discípulos que um dia iriam escrever os evangelhos. Não tinha evangelho escrito no tempo de Jesus, e nem Jesus escreveu nada. Foram os discípulos que ouviram as parábolas, que ouviram a explicação das parábolas, que depois foram redigir os evangelhos. Então, por isso, veja, a gente não pode dar uma de, né? Pega a Bíblia, eu interpreto do meu jeito. Eu sinto que Deus está falando. Não, mas pera lá, vê se o que você está interpretando está em comunhão com a igreja. Está em comunhão com a interpretação da igreja. Está em comunhão com o magistério da igreja. Porque a ela Deus deu esta assistência para que ela possa ensinar. Não o que ela pensa, o que ela acha, mas aquilo, a doutrina que Cristo nos deixou. Então, é bonito ver essas coisas da realidade da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira parábola que nos é dada alguém se lembra da parábola de domingo passado? Começou domingo passado as parábolas do reino. Qual que era mesmo? O semeador saiu para semear. A primeira do evangelho de hoje também tem a ver com semente. O semeador semeou semente boa, mas veio um inimigo que semeou joio e começou a crescer tudo junto. E aí os trabalhadores viram: Senhor, o senhor não semeou semente boa não? Claro que sim. Mas tem um monte de joio crescendo junto. Isso é coisa do inimigo. Ele foi lá à noite e semeou. Então o senhor quer que a gente corta? O senhor quer que a gente, né? O que o Senhor disse? Não. Ainda não. O joio será cortado, mas não é a hora. Qual que era a preocupação do Senhor?
que, hora que for cortar o joio, de repente cortar também, sem querer, cortar o trigo junto. Um pouquinho que seja, e perder esse trigo. Então veja, gente, tudo isso aqui, o que Deus está dizendo? O amor dele, a misericórdia dele, porque ele não quer que uma pessoa boa se perca, seja jogada fora por causa do joio, que não presta, que vai ser jogado fora. Mas que nós não façamos, nós não antecipemos esse tempo, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Então, olhando para essa realidade do joio e do trigo, que é o reino de Deus, que tem joio e que tem trigo, é a mesma coisa a gente olhar hoje a realidade da igreja. Realidade da igreja que eu digo assim, os fiéis, o povo, os católicos, e os bispos, os padres, todo mundo, os fiéis cristãos, todos. Então nisso vai ter quê? Vai ter muito trigo, que bênção de Deus. Mas, infelizmente, também tem joio. Tem joio. Fazer o quê? A gente não fica lá na porta da igreja. Você pode entrar, você não pode. Você tem vida boa. Ah não, sua vida é meia errada, aqui você não entra. Não, na igreja entra todo mundo. Na igreja todos são acolhidos. Não tem catraca, não tem senha, não tem crachá. A porta está aberta. Agora, todo mundo que está na igreja é santo? Não. Todo mundo que está na igreja é bom? Não. Tem muita gente de vida errada. Tem muita gente ruim, tem gente má. Tem gente pecadora. E aí é que está. Porque nós, humanamente, a gente começa a olhar, a gente começa a julgar. Ah, mas fulano aí não dá, viu? Poxa vida, o pai tinha que botar essa pessoa para correr da igreja. Ou então vice-versa, né? E o padre daquela igreja lá, pelo amor de Deus, esse bispo tinha que correr com ele daqui, né? Essa tendência humana nossa de querer a gente arrancar o joio, a gente fazer justiça com as próprias mãos, a gente separar as pessoas, esse é do bem, esse é do mal, esse é de Deus, esse é do encardido, esse, né? E aí a gente vira, gente, uma paranoia, a gente entra numa neurose. E aí, de repente, a gente está igual esses homens aqui, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes você não arranca, porque você não tem o poder para isso. Você não vai pegar a pessoa e jogar para o lado de fora da igreja. Mas, às vezes, você quer arrancar esse joio fazendo o quê? Virando a cara, sendo indiferente, fingindo que a pessoa não existe, não se aproximando dela, não procurando conhecer a realidade de vida da pessoa. Também às vezes é uma tentação que a gente vai tendo. E a gente precisa estar assim, eu acho que muito atento a isso, porque às vezes sem querer, inconscientemente, a gente está julgando, a gente está falando, a gente está criticando a nossa linguinha. Ei, bendita língua! Está falando, está comentando. Por quê? Porque a gente já colocou um selo, um rótulo, um carimbo. Isso aqui é joio. E Deus pensa diferente da gente. Suponhamos que Deus falasse, né? Tá bom, eu libero. Ó, vocês podem, todo mundo, arranca o joio da igreja. Arranca, bota tudo para fora. Você tem certeza que o seu lugar está garantido aqui? Olha lá, hein? Às vezes a gente pensa, o outro é joio, mas será que eu não estou sendo um joinho, não? Meio complicadinho, xaropinho, meio, né? Invocando com a vida de todo mundo, fofoqueiro, só confusão, só criando divisão. Bendito seja Deus que não deixa arrancar o joio, porque senão de repente o primeiro vai ser a gente.
E a gente está se achando os bons, não é verdade? Mas o que Deus fala? Será arrancado. Mas eis o tempo de conversão. Pode acontecer uma transformação. Esse joio pode virar trigo. E ele pode ser salvo. O tempo é de Deus, não é o nosso. Mas se este joio até o fim quiser insistir em ser joio, não vai ter outra solução. O evangelho é forte, né? O joio é recolhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do reino todos os que fazem outros pecar. Olha o joio, é quem faz o outro pecar. E os que praticam o mal. Que mal? Todo tipo de mal. E os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. A gente não gosta de ouvir isso, mas é a realidade, meus irmãos, está na palavra de Deus. As pessoas não vão ter todas o mesmo destino no final. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Mas os que fizeram os outros pecar, os que praticaram o mal, serão lançados numa fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então isso precisa nos acordar, para que a gente não dê assim a menor possibilidade de que a gente entre nesse grupo aqui, por misericórdia. Então, consertar a nossa vida, orientar a nossa vida nos caminhos do Senhor, enquanto nós estamos a caminho. Claro, Jesus está falando aqui do final dos tempos, mas não sabemos quando será o final dos tempos. Esse mundo está ficando tão maluco que eu acho que não está muito longe, não. O cerco está se fechando. Mas, mesmo que eu não alcance, você não alcance o fim dos tempos da segunda vinda de Jesus, haverá o fim do nosso tempo. Quando o juiz apitar e disser, acabou seus 45 do segundo, viu? Pode subir. Ou pode descer. Então, a nossa hora chega. E Deus vai olhar para mim e ver um joio ou um trigo? Mais joio ou mais trigo? Às vezes a gente vai estar meio misturando uma coisa com a outra, mas não pode ser mais joio do que trigo. Então, essa palavra de Jesus é muito forte e precisa nos levar à reflexão, à conversão, e a gente não querer, dar uma de fazer justiça com as próprias mãos e achar que todo mundo é joio e tem que botar todo mundo para fora e só a gente que vai ficar na igreja. Não. As demais parábolas, Jesus fala também do fermento que a mulher coloca na porção de farinha e faz levedar, faz fermentar. Assim é o reino de Deus. A palavra que ouvimos e praticamos é como um fermento na sociedade, é como um fermento na comunidade, fermento de bem, fermento de amor, fermento de justiça. A gente olha para o mundo, existe muito bem acontecendo, só que as pessoas não têm noção que esse bem muitas vezes vem do quê? Vem daqueles que estão ouvindo e praticando a palavra de Deus. É um fermento que não aparece. Quando você come o pão, você não sente o fermento, você sente o trigo, você sente o pão. Mas se não tivesse o fermento, não estaria gostoso daquele jeito. Mas na medida certa. Então assim é o cristão no mundo, assim é a igreja no mundo. A igreja também é como o grão de mostarda, Passa despercebido. Quantas paróquias, quantos trabalhos, quanta coisa acontecendo. Para o povão, para a sociedade, pouca coisa chega neles. Mas esse grãozinho de mostarda que vai crescendo e se alastrando pelo mundo e dando seus frutos, assim é o reino de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs,
Peçamos a Deus esta graça de viver esse reino de Deus entre nós, gerando vida e produzindo frutos para o nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração infalível ao Divino Pai Eterno para alcançar uma graça. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, perdoa os meus pecados e atende o meu urgente pedido de hoje. Preciso alcançar uma graça que está dificultando muito minha vida e preciso da tua ajuda para conseguir alcançar ainda hoje. Sei que tenho uma vida cheia de pecados, mas peço o teu perdão para todos eles e mostro o meu arrependimento perante a tua presença. Preciso de tua ajuda para alcançar uma graça muito importante para mim. Feche seus olhos e faça sua prece, sua intenção, a sua graça. Prometo seguir os teus caminhos, o caminho da fé, o caminho do bem e o caminho da verdadeira sabedoria e da paz. Prometo ser uma pessoa melhor, mais fiel, menos pecadora e com ainda mais fé dentro de mim e dentro do meu coração. Deus, Divino Pai Eterno, me ajuda a alcançar esta graça com todos os teus poderes eternos e divinos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E não se esqueça, o importante é ter muita fé e acreditar que tudo vai correr bem. Que Deus vos abençoe. Consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno,
aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dai sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia, nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derramarei sobre vós uma água pura, sereis purificados de todas as faltas, e vos darei um coração novo, diz o Senhor. Bendito seja o Senhor, fonte de vida e de salvação. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água que este irmão e esta irmã apresenta neste momento em sua casa, para que nos proteja e renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com coração puro e receber a vossa salvação, e que ela recorde a água de nosso batismo como fonte que jorra para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. E que desça, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Sebastião, a bênção do Senhor sobre esta água, sobre os remédios, sobre você e sua família. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.